Paz para você, meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, rica e abundantemente, em nome de Jesus. Eu sou a profetisa Cristian Lourenço, estou falando diretamente do grande santuário de Santo Amaro, que está localizado na Alameda Santo Amaro, no número 395, no centro de Santo Amaro, próximo às lojas 100, onde na sexta-feira eu tenho levantado a espada de fogo, a espada de poder, a espada do arcanjo Miguel. Para Deus eu levanto o meu castiçal. Os inimigos não têm conversa. Inimigo meu, inimigo seu é na ponta da espada. Nós estamos aí entrando num período de 3 meses, onde muitas pessoas não têm conhecimento espiritual. Aliás, a falta do conhecimento espiritual tem sido a destruição de muitas pessoas. A falta do conhecimento espiritual. Pessoas que não sabem que grandes perigos espirituais cercam o mês de junho, julho e agosto. Esses 3 meses, para aqueles que trabalham na esquerda, é o chamado do 666. Você já ouviu falar? 666? Muitas pessoas falam, é o número da besta, é o número da besta, mas não tem conhecimento espiritual. Eu sou profetisa, eu recebi o dom do Espírito de Deus, de revelar aquilo que está oculto na vida de uma pessoa. O apóstolo Lino de Carvalho me ungiu em Israel no altar de Elias. Essa estola verde que eu uso é uma estola profética que eu recebi em Israel, no altar aonde o profeta de Deus derrotou os profetas de Baal. É unção, é unção. E é a unção que faz a diferença. E é por isso que eu milito na área espiritual. É por isso que muitas pessoas me procuram. Pessoas de toda a parte do interior de São Paulo. Eu faço tratamento espiritual com pessoas de outras cidades, outros estados, em outros países. Porque a luta de uma pessoa, ela é espiritual. Tudo acontece 2 vezes. Aprenda isso. Tudo acontece 2 vezes na vida de uma pessoa. Primeiro no mundo espiritual, depois no plano físico. Aí está o erro de muitas pessoas que estão sendo destruídas por causa de doenças, vícios, amarrações, pessoas que são infelizes na área sentimental, pessoas sendo destruídas por causa dos vícios, casamentos sendo destruídos, pessoas indo à falência com a vida financeira toda destruída, porque procuram resolver no plano físico, sendo que primeiro tudo tem que acontecer no plano espiritual. Eu fui procurada por uma mulher e ela estava numa situação financeira muito difícil quando ela me procurou. Toda endividada e sendo ameaçada por agiotas. Devido ao desespero em pagar as contas, em manter o comércio dela, ela pegou dinheiro emprestado. E ela achou que no outro mês ela resolveria ia pagar. Aquilo foi virando uma bola de neve, e ela passou a ser ameaçada de morte. Quando ela chegou no santuário, ela chegou num desespero muito grande. E sabe como ela encontrou o santuário? Através de uma colega dela, ao qual ela contou o problema que estava passando. E a colega dela é aqui do santuário. E falou para ela, marque um horário e fala com a profetisa. Porque ela dizia, eu não tenho ninguém para me ajudar, eu não posso falar com ninguém da minha casa, eu não sei mais o que fazer. E sabiamente aquela filha disse para ela, você precisa de ajuda espiritual. E quando aquela filha me procurou, e eu abri a evidência divina, coloquei ela perante a luz dos 7 castiçais sagrados, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, o Espírito revelador de mistérios me mostrou o que estava oculto na vida daquela mulher. Por que ela trabalhava tanto, lutava tanto e o dinheiro entrava numa mão e saía na outra? Por que tanta dívida? Ao ponto em que ela foi pegar dinheiro com um agiota e estava sendo ameaçada de morte. Na revelação, o Espírito de Deus me mostrou o nome dela escrito de trás para frente, numa vela preta, numa vela vermelha e numa vela amarela. E essa vela foi acesa na porta do cemitério. E foi pedido para o porteiro do cemitério que fechasse os caminhos dela, que levasse morte para o comércio dela. O espinho na carne daquela mulher era a dívida. Era a dívida. Era o que estava tirando a paz dela, era o que estava levando ela a emagrecer,
é o que estava levando ela a brigar dentro de casa, era o que estava levando aquela mulher a pensar até mesmo em suicídio. Mas graças a Deus que ela entrou no santuário. E quando ela me procurou, estava nesse período do trabalho espiritual da queima dos espinhos. Orientei aquela filha e ela me disse: profetiza, quem fez isso? Eu sempre ajudei as pessoas e mesmo a situação que eu estou, eu ajudo as pessoas, quem faria isso? E na hora o Espírito me mostrou a mulher, o cabelo longo, preto, morena, forte. E quando eu descrevi aquela mulher, aquela filha começou a chorar. E ela disse: esta é a minha cunhada, minha ex-cunhada. Nós tínhamos sociedade junto. Ela separou com meu irmão, começou a perseguir ele, a minha família, e eu decidi terminar a sociedade com ela. Como eu tinha a maior parte, eu comprei a parte dela, mas isso depois de 1 ano de muita briga, muita confusão. E eu disse para ela: não ficou só ali no plano físico. Ela mexeu no mundo espiritual para fechar os teus caminhos. Você está entendendo? Todo problema ele tem uma raiz. E foi onde aquela filha recebeu toda a orientação espiritual. No dia 13 daquele mês 6, ela estava no altar de Deus. Ali foi feita a queima daquele espinho. E aquela filha passou a ter habilidade, as coisas começaram a dar certo para ela. Uma causa na justiça que estava amarrada há muito tempo saiu. E com o valor daquela causa ela conseguiu se livrar dos agiotas e conseguiu financiar as outras dívidas que ela tinha. Com isso, trabalhando, se esforçando com ânimo, porque no desespero ela não estava conseguindo trabalhar para nada, então dinheiro não entrava. O pouco que entrava saía. E hoje, graças a Deus, o caminho dela está completamente transformado. Então, uma pessoa que está me acompanhando agora, que o espinho na sua carne é o problema financeiro. Você luta, trabalha desde cedo, mas entra numa mão e sai na outra. Esse é o espinho que está na sua carne. Mas assim como o Espírito de Deus me usou para ajudar aquela filha a sair do sofrimento, Ele está me colocando hoje no seu caminho. Me procure aqui no santuário, nessa sexta-feira, na Alameda Santa Amaro, número 395. Alameda Santa Amaro, número 395, no centro de Santa Amaro, próximo às lojas 100. Meu WhatsApp está aqui na tela. O DDD é o 11 96018 1065. 11 96018 1065. Abra os seus olhos. Cuidado. A maior defesa é o ataque. Junho, julho e agosto são meses pesados. Mas a cada pessoa que está na corrente forte da batalha espiritual não tem que temer, porque na sua batalha está o Arcanjo Miguel. Coloca seu pé no caminho, antes que seja tarde demais.